Vamos voltar aqui então para o foco. Então essa foi a primeira questão de exemplo que eu vou dar, que é uma pura interpretação. Agora eu quero trazer uma questão de português. Vamos lá para o finzinho da prova. Eu quero trazer essa questão que é uma questão clássica da FUVEST. A FUVEST gosta muito dessa questão, o Enem também gosta muito dessa questão. Essa é uma questão que poderia cair no Enem, seria uma questão difícil, mas poderia cair tranquilamente no Enem. Então vamos trazer um pouco de como ela é. Em primeiro lugar, como a gente sempre já sabe, isso já é uma coisa meio batida em pedra, leia o comando da questão. Não vai ler a tirinha primeiro, porque senão você não vai saber nem o que a tirinha está querendo cobrar, etc. Dá uma lidinha rápida aqui. Pessoal, outro ponto. Eu recomendo que vocês anotem, façam anotações e prestem atenção. Eu sei que é legal ficar comentando no chat, batendo papo entre vocês, mas cada chat que vocês estão mandando, vocês estão perdendo atenção um pouco. Então, recomendo vocês focarem aqui na live, porque, de novo, eu não sei se ela vai ficar salva, então é importante que vocês foquem agora. É o momento, eu estou trazendo esse conteúdo aqui super bacana, então foquem o máximo que vocês puderem, beleza? Questão 74. No texto, empregam-se de modo mais evidente dois recursos de intertextualidade. Um, o próprio autor o torna explícito, o outro encontra-se em um dos trechos citados abaixo. Indique-o. Sendo bem sincero, a primeira vez que eu li essa questão, eu não entendi nada. Falei assim, mas o que esse cara tá falando? Não entendi absolutamente nada. Intertextualidade, próprio autor o torna explícito. Qual que é o ponto que eu vou trazer aqui, que talvez é o conceito mais importante dessa live? Você só consegue interpretar uma questão que você consegue parafrasear. E você só consegue parafrasear uma questão se você entendeu o que ela está dizendo. Eu vou repetir, porque isso é importante. Você só consegue resolver uma questão de interpretação se você conseguir parafrasear o que ele está pedindo, o que o enunciado está pedindo. E você só consegue parafrasear se você entender o que o enunciado está pedindo. Então, esse é um dos conceitos mais importantes aqui. Se você não consegue explicar para si mesmo, ensinar para uma outra pessoa, ou falar de uma maneira diferente, com palavras diferentes, o que o enunciado está trazendo, você não entendeu o que o enunciado pediu e tem grande chance de você errar a questão. Então, esse talvez seja o conceito mais importante aqui. Anotem isso de verdade, lembrem, deixem do lado aí do negócio de estudo de vocês. Toda vez que vocês forem interpretar uma questão, vocês têm que entender o enunciado de uma maneira diferente, conseguir reconstruir o enunciado com palavras diferentes, porque isso vai provar que você realmente entendeu entendeu realmente como a questão funciona, entendeu realmente o que a questão quer. Então vamos fazer esse exercício aqui, lógico. Primeiro vamos ler a tirinha, né? Um homem aqui, você é um horror e você bêbado. Mas amanhã eu tô bom. Asterisco aqui, piada velha. Ilusão sua. Amanhã de ressaca vai olhar no espelho e ver o alcoólatra machista de sempre. Vai repetir o porre até perder os amigos, o emprego, a família e o autorrespeito. Perco a piada, mas não perco a ferroada. E o cara ficou triste aqui. Então qual que é mais ou menos o conceito? O que eu gosto de pensar quando eu vejo um negócio desse? Eu já gosto, antes até de olhar a resposta primeiro, fazer um pouco dessa interpretação no texto e me questionar um pouco. Falar assim, olha, você é um horror, você é bêbado. Teve uma quebra um pouco de expectativa aqui, né? Vamos parar pra pensar. A expectativa era que o cara fez a piadinha, né? Pelo menos amanhã eu tô bom. E depois ela pegou e esculachou o cara com uma coisa meio inesperada. Então, provavelmente a questão vai tocar em algum ponto disso, né? Porque ficou uma quebra, né? É como se a gente esperasse alguma coisa que não veio. Então a gente esperava que acabasse aqui, mas continuou. E no fim das contas, a mulher acabou saindo, vamos dizer assim, entre aspas, vitoriosa do conflito. Então é um negócio interessante da gente pensar como cairia numa questão. Vamos olhar de novo aqui agora o enunciado, com um pouco desse olho tanto de parafrasear, quanto de entender o que a questão poderia trazer a partir do texto. No texto, empregam-se de modo mais evidente dois recursos de intertextualidade. Vamos parar aqui. O que é um recurso de intertextualidade? Nada mais é que um modo de você usar um intertexto. Intertexto é quando eu cito um outro texto. Eu uso dois textos ao mesmo tempo. Pensa assim, o que é uma matéria interdisciplinar? Interdisciplinar é que eu faço coisas entre disciplinas. Então, entre textos. Os recursos de intertextualidade são recursos que são usados entre dois textos. Então, por exemplo, eu tenho uma tirinha e tenho uma narrativa. Eu tenho uma tirinha e uma piada. Eu tenho uma tirinha e um ditado popular. Intertextos, entre textos. Então, eu consigo explicar para mim mesmo o que a questão quer dizer. Então, no fim das contas, o autor ele está usando alguns recursos entre textos. Então, ele está citando um texto, está fazendo alguma coisa desse tipo, que é um recurso de intertextualidade. O próprio autor o torna explícito. Opa, o próprio autor o torna explícito. O que ele torna explícito? O que é o do torna explícito? É o recurso. O que está explícito na tirinha? A única coisa explícita que tem aqui é um asterisco. O asterisco está deixando explícito que ele considera que isso aqui é um recurso de intertextualidade. Opa, já mudou tudo.
Porque agora eu sei que o autor tornou explícito um elemento e a única coisa explícita é essa piada velha. Então, opa, ele tá falando de piada. Mas amanhã eu tô bom. Qual que foi o elemento que ele usou no fim das contas? Ele citou uma piada. Ele pegou e falou assim, do ditado popular, uma piada, coisas que são comuns, ele citou. Esse que é o entretexto que ele estava falando antes. Então, já ficou muito mais claro. E daí, no segundo lugar, ele fala, o outro encontra-se em um dos trechos citados abaixo. Indique-o. Então ele fez uma relação entre textos no primeiro momento, e agora, no segundo momento, ele fez também uma relação entre os textos. E onde que está? Tem alguma coisa aqui da tirinha. Agora vamos parar para pensar. O primeiro ele considerou uma piada. Onde que a gente encontra algo que é tipo uma piada, um ditado popular? Perco a piada, mas não perco a ferroada. Que é mais ou menos o quê? Ele pegou um ditado popular, um dito popular, e colocou aí como um elemento textual. E falou assim, agora que meio que eu humilhei o cara e fiz uma coisa inesperada, o que eu vou fazer? Eu vou falar só um ditado popular, sabe? Em casa de ferreiro, espeta de pau. Pegou e falou um ditado popular. No caso, perco a piada, mas não perco a ferroada. Então, fica bem mais claro, se você começa a se questionar continuamente, não se atém só ao que o cara te deu, fica claro que a resposta aqui é erro. Então, não preciso nem pensar muito, porque, no fim das contas, é o único elemento entre textos que a gente consegue encontrar aqui. Todos os outros, você é um horror. O que você é um horror cita? Nada, não é um texto, não é uma piada, não é um dito popular, não é nada. E você bêbado, ilusão sua, são tudo falas, né? Aqui que tem esse dito popular. Então, esse que é o ponto que você tem que fazer. Vou repetir o conceito, que é o conceito mais importante dessa live. Você só consegue interpretar uma questão que você consegue parafrasear. Você só consegue parafrasear quando você realmente entendeu. Então, tem que haver esses dois passos. Você precisa parafrasear, e para parafrasear, você precisa entender realmente o que está sendo dito naquele texto. O que realmente significa as coisas que estão acontecendo ali. Então, esse é um ponto super importante. Para eu falar como isso não é uma coisa exclusiva dessa questão, vamos olhar a próxima, então, e usar o mesmo raciocínio, questão 75, sobre a mesma tirinha. A tirinha tematiza questões de gênero, masculino e feminino, com base na oposição entre, de novo, enunciado curto, mas com várias palavras-chave importantes. A tirinha tematiza questões de gênero. Então a gente tem uma questão de gênero. O gênero é masculino, feminino, mulher, homem. Isso é uma questão de gênero. Se fosse uma questão, sei lá, como que eu posso dizer? Se fosse uma questão financeira, seria, sei lá, talvez pobre e rico. Algo desse tipo. Nesse caso, é gênero, masculino e feminino. São questões, não seriam conflituosas necessariamente, mas seriam questões de opostos. Com base na oposição. Então a gente vai ter alguma coisa que se opõe. Vai ter alguma coisa que a gente tem que contrastar para conseguir entender essa questão. Entenda, quando você lê oposição, oposição não é uma palavra que significa nada. Você tem que colocar ela no contexto dessa questão. Oposição pode ser oposição política, pode ser oposição ao movimento, pode ser oposição de qualquer coisa. Nesse caso, a oposição é questões de gênero. Então, existe uma oposição entre o homem e a mulher que está aqui em cima. E qual é? Vamos ler de novo a tirinha. Você é um horror e você é bêbado. Mas amanhã eu tô bom. Aqui a gente já percebe o seguinte, qual que é o grande... O que o homem está querendo dizer aqui nesse caso? Você é feia todo dia, mas eu só fico bêbado hoje. E foi até esse o motivo que a mulher esculachou ele. Mas o que isso quer dizer? Se eu só estou hoje, amanhã eu estou bom, e você está para sempre, é uma questão de, vamos dizer assim, do presente versus futuro, de uma coisa que acaba versus uma coisa que acontece para sempre. Então, fica meio claro, né, que se a gente for olhar, permanência e transitoriedade são palavras bonitas, mas que significam coisas simples. Permanência para sempre, transitoriedade acaba logo. Fugaz, transitório, não é perene, né? Então, é a alternativa A. Lógico, a gente pode olhar as outras. Sinceridade e hipocrisia. Em nenhum momento tem hipocrisia. Em nenhum momento o homem ou a mulher são hipócritas. Eles têm um papel que eles cumprem e eles não mentem a respeito desse papel. Eles não são hipócritas. Complacência e intolerância. No fim das contas, existe um elemento de intolerância, mas não é um conflito. Não existe um conflito. Existe intolerância, mas não existe complacência. Os dois são intolerantes entre si. Então não é um conflito. Compromisso e omissão. Também não se vê nada de omissão nesse ponto. Ousadia e recato. Não parece nada com ousadia e recato. Não existe um conflito. Talvez os dois sejam ousados, mas nenhum dos dois são recatados. Não existe um conflito nesse ponto. Então, no fim das contas, isso é o raciocínio de uma questão de interpretação. E deixo claro, essa é uma questão extremamente difícil.
Não é uma questão fácil. Eu estou trazendo um exemplo difícil da FUVEST, porque se você aplicar isso no Enem, o quão mais fácil é impressionante. Então eu estou mais ou menos fazendo o seguinte, estou resolvendo do jeito mais difícil, para que quando você precise voltar um pouco mais e pegar um exemplo mais fácil, você vai falar, meu, que questão tosca. Eu já consegui resolver uma questão muito mais difícil com esse raciocínio de parafrasear e explicar a questão. Isso aqui é fichinha para mim. Então, essa mais ou menos é a ideia quando a gente pensa em questões de pura interpretação. É uma questão que você vai ter todos os elementos na própria questão, mas você precisa refletir, você precisa colocar atividade, você precisa ser ativo no momento de resolver a questão. Eu falo muito de estudo ativo e passivo, não existe resolução de prova sem ter estudo ativo. Não existe, é impossível você conseguir resolver uma questão de uma prova se você não for minimamente ativo. Então é importante você brigar com a questão. Brigar com a questão significa o quê? Extrair todos os conteúdos dela de forma a ter o máximo de conteúdo possível.